Deus seja louvado, irmãos. Eu estou gravando este testemunho para o canal Testemunho da Graça, para glorificar o nome do nosso Senhor. Aleluia! Quero compartilhar o que Deus fez, porque grande é o seu poder. Havia um jovem na nossa congregação chamado Lucas, que foi se enfraquecendo na fé aos poucos. Com o passar do tempo, ele não queria mais participar dos cultos e começou a se afastar da comunhão. Sua mãe, a irmã Marta, muito angustiada, procurou-nos e disse: "Irmãos, por favor, visitem meu filho. Ele está desanimado, não quer mais congregar, está fraco espiritualmente." Aleluia! Eu, em oração ao Senhor, pedi: "Senhor, prepara a oportunidade certa para eu visitar esse jovem." E assim o Senhor preparou. Certo dia eu estava no bairro Vila Esperança, conversando com o servo de Deus, o ancião irmão Samuel. Durante nossa conversa, o Senhor me trouxe à mente o jovem Lucas. Então disse: "Irmão Samuel, vamos visitar um jovem aqui, só para uma saudação rápida." O irmão respondeu prontamente: "Vamos sim, irmão." Seguimos para a casa do jovem. Batemos palmas ao chegar. Assim que a irmã Marta viu o ancião e a mim ao seu lado, seu rosto se iluminou de alegria. Com muita felicidade ela disse: "Ó irmãos, que bênção ver vocês aqui. Entrem, por favor." Aleluia! Mas eu respondi: "Não, irmã Marta. Hoje viemos somente para ver o seu filho, trazer uma saudação." Ela entrou na casa e poucos minutos depois, o jovem Lucas apareceu. Vou contar exatamente como tudo aconteceu, para a glória do Senhor. Aleluia! Cuidado, irmãos, com aquilo que os nossos olhos veem. O jovem saiu da casa vestindo apenas um short, sem camisa, e parou diante de nós. Naquele instante pensei: "Senhor, será que virá uma correção agora?" Mas o amor de Deus dominava aquele momento. O ancião olhou para Lucas com um sorriso e disse: "Que saudade de você, meu irmão. Dá-me um abraço." Aleluia! Eu, acompanhando aquele gesto de amor, disse também: "Vem cá, me dá um abraço." E assim nos abraçamos. Não houve repreensão, nem palavra de acusação. Apenas o recado de Deus: "O Senhor tem saudade de ti." Glória a Deus. Nos despedimos e fomos embora. Aleluia! Passado aquele dia, no próximo culto, para a minha surpresa e alegria, o jovem Lucas estava presente na igreja, já com seu instrumento musical em mãos, participando do culto e louvando ao Senhor. Aleluia! Deus é fiel. Cheguei perto dele e disse: "Que alegria te ver aqui, irmão." E ele respondeu: "Preciso te contar algo." Eu disse: "Pode contar, irmão." Lucas então me contou: "Quando minha mãe me avisou que vocês estavam na porta, eu estava desse jeito, sem camisa. Ela insistiu: 'Meu filho, coloque uma camisa e uma calça. Os irmãos vieram te ver.' Mas eu respondi: 'Não vou colocar nada. Se Deus me ama, Ele não vai olhar para mim na aparência.'" Aleluia! Glória a Deus! O Senhor não olhou para o exterior, mas sim para o coração. E naquele abraço, Deus começou a restaurar aquele jovem. Essa é apenas a primeira parte do que o Senhor operou. Deus tem maravilhas para realizar na vida daquele que confia. Aleluia! Grande é o Senhor. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Agora eu quero compartilhar com vocês o que o Senhor fez na vida do meu pai, que sempre foi um servo dedicado na casa de Deus. Meu pai, irmão Antônio, era cooperador na obra. Deus o havia abençoado grandemente com o trabalho. Ganhava bem e a nossa casa tinha sempre a despensa cheia. Mesmo assim, no coração dele havia um desejo muito grande de ser útil, de ajudar alguém em necessidade, mas queria que isso viesse por revelação do próprio Deus. Aleluia! Certo dia, ele orou: "Senhor, o Senhor me deu tudo o que preciso. Minha casa está suprida, o dinheiro não falta, a despensa está cheia, mas eu quero ser um instrumento teu. Se houver alguém precisando, revela-me, Senhor." Glória a Deus! E assim, irmãos, ele começou a orar dia e noite, buscando essa revelação. Ele acordava de madrugada, dobrava os joelhos, clamava a Deus com lágrimas, pedindo uma direção clara. Esse clamor durou praticamente um mês inteiro, mas nenhuma resposta vinha. O coração dele começou a entender que talvez não fosse da vontade de Deus naquele momento, e ele descansou. Aleluia! Mas Deus tem o seu tempo. Certo dia, já sem mais insistir, o Senhor veio ao encontro dele de maneira sobrenatural. Era uma madrugada, por volta de 1:30 da manhã. Meu pai estava dormindo profundamente, quando de repente ouviu uma voz: "Socorro! Socorro!"
Ele acordou assustado, olhou para minha mãe, irmã Teresa, e perguntou: "Você ouviu isso?" Ela respondeu: "Não, eu não ouvi nada. Vai dormir." Ele deitou novamente, mas logo a mesma voz ecoou: "Socorro! Socorro!" Mais uma vez ele acordou e perguntou à minha mãe: "Você está ouvindo? Alguém está pedindo socorro." Ela, preocupada, disse: "Não, Antônio, você deve estar sonhando." Aleluia! Na terceira vez, quando a voz se repetiu, o Espírito Santo tocou no coração dele e disse: "Você não me pediu uma necessidade? Agora chegou o momento. Levanta-te e vai." Glória a Deus, aleluia! Imediatamente, meu pai compreendeu que era Deus falando. Ele se levantou, carregou algumas compras, colocou tudo no carro, uma Paraty que ele tinha na época, e chamou minha mãe para acompanhá-lo. Mesmo sem saber o destino, ele confiou na voz de Deus. Aleluia! Meu pai orava dirigindo: "Senhor, mostra o caminho. Eu não sei onde é, mas o Senhor sabe." E a voz ia o guiando. Saiu da cidade, entrou pelas estradas rurais, seguiu por comunidades afastadas e foi chegando cada vez mais longe, até que avistou um pequeno barraco, totalmente isolado, sem energia elétrica, sem vizinhos por perto. Aleluia! O Senhor disse: "É aqui." Ele desceu, bateu na porta e de dentro uma voz respondeu: "Pode entrar, eu já estava esperando." Glória a Deus! Ao entrar, irmãos, o cenário era de cortar o coração. Um homem, pele e osso, deitado numa cama velha, com um enorme buraco no rosto, infestado de bichos, e um forte odor tomava conta da casa. Meu pai olhou e disse no coração: "Senhor, eis aí a necessidade que eu pedi." Aleluia! Ali começou uma grande obra. Meu pai começou a cuidar daquele homem. Minha mãe, com amor, limpava a casa, preparava alimentos. Meu pai o banhava, dava comida em sua boca e, enquanto alimentava, falava de Jesus Cristo, do amor e da misericórdia do Senhor. Aleluia! Todos os dias voltavam àquela casa. Meu pai fazia curativos, limpava a ferida e ministrava a palavra. Os dias foram passando e, pouco a pouco, aquele homem foi se fortalecendo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Glória a Deus, aleluia, irmãos. E essa é só uma parte da obra que o Senhor começou ali. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Grande é o Senhor e maravilhosos são os seus feitos. Continuando o testemunho para a edificação dos irmãos, os dias passaram e, com o cuidado e as orações, aquele homem foi sendo restaurado dia após dia. O amor de Deus foi manifestado ali de uma forma que só quem serve a este Deus sabe explicar. Aleluia. Todos na vizinhança começaram a notar a transformação. Aquele que antes estava à beira da morte, agora já conseguia se levantar, sorrir, e a cada visita do meu pai e da minha mãe, o nome do Senhor era glorificado naquela casa. Aleluia! Glória a Deus! Chegou o dia em que o Senhor preparou o batismo daquele homem. Aleluia! Ele foi levado até a reunião, foi examinado, e o Senhor o chamou para as águas. Foi uma grande festa espiritual. Toda a comunidade presenciou aquele que antes estava abandonado, agora servindo a Deus com alegria e com saúde. Aleluia! Mas a obra do Senhor não parou ali. Meu pai continuou indo diariamente fazer os curativos, sempre com muito zelo. E um certo dia, ao retirar o curativo, meu pai se deparou com algo sobrenatural. O buraco que antes havia no rosto daquele homem estava completamente cicatrizado. Glória a Deus! A carne havia se formado, a pele estava restaurada. Aleluia! Meu pai, emocionado, dobrou seus joelhos ali mesmo e glorificou o nome do Senhor por tamanha misericórdia. Aleluia! Porque onde o amor de Deus entra, irmãos, entra também a cura, a transformação. O impossível se torna possível. Glória a Deus! Os meses foram passando e aquele servo de Deus permaneceu firme na fé. Mais de um ano depois, ele seguia servindo ao Senhor com alegria, testemunhando a todos o que Deus havia feito na sua vida. Mas, irmãos, Deus havia preparado algo mais. Certa noite, meu pai dormia e novamente o Senhor o visitou em sonho. Só que desta vez a voz foi diferente. Ele ouviu claramente: "Irmão Antônio, Deus te abençoe." Meu pai acordou, chamou minha mãe e disse: "Mulher, o Senhor está nos chamando. Vamos até a casa do nosso irmão." Sem demora, eles saíram e foram ao encontro dele. Quando chegaram, irmãos,
O Senhor já havia recolhido aquele servo para o seu reino de glória. Aleluia, glória a Deus. O socorro de Deus tinha chegado a tempo e a alma daquele homem estava salva. Aleluia! Ele havia cumprido seu tempo e agora descansava nos braços do Pai. Glória a Deus! Mas ainda não terminou, irmãos. O nosso Deus continuou operando maravilhas em outras situações e eu vou relatar o que aconteceu com um servo muito querido da nossa igreja, o irmão Francisco, carinhosamente chamado por todos de Chiquinho. Aleluia! Desde jovem, o sonho do irmão Chiquinho era aprender a tocar um instrumento na casa de Deus. Foi uma luta, irmãos. Foram anos e anos tentando, e só depois de 28 anos ele conseguiu começar a tocar. Aleluia! Grande é o nome do Senhor. Ele ficou muito feliz quando foi oficializado como músico na igreja. Eu acompanhei de perto, pois eu já colaborava na obra e sempre o via se esforçando com muita dedicação. Aleluia! Mas um dia, irmãos, aconteceu algo inesperado. Enquanto trabalhava em uma oficina, mexendo em um motor, houve um acidente terrível. O motor ligou de repente e decepou um dos dedos do irmão Chiquinho. Aleluia! Naquele instante, desesperado, ele pegou o dedo, colocou no gelo e foi levado ao hospital o mais rápido possível. Lá, o médico avaliou e com muita tristeza disse: "Não há o que fazer. Mesmo com o dedo conservado no gelo, não há possibilidade de reconectar. O senhor vai perder o dedo." Aleluia! O irmão Chiquinho começou a chorar e aos prantos falou: "Doutor, eu sou músico na casa de Deus. Levei anos para aprender o instrumento. Se eu perder esse dedo, não poderei mais tocar. Eu preciso desse dedo." Aleluia! Mas o médico foi firme. "Não há outra opção. Amanhã faremos uma cauterização para fechar a ferida." E assim o internaram. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Aleluia! Como é maravilhoso ver o cuidado do Senhor em cada detalhe de nossas vidas. Agora quero continuar relatando o milagre que Deus operou na vida do irmão Chiquinho. Naquela noite, depois de receber o diagnóstico dos médicos, o irmão Chiquinho ficou internado, muito abatido. Ele sabia que no dia seguinte fariam a cauterização definitiva e o dedo seria perdido de vez. Aleluia! Mas a fé dele não foi abalada. Glória a Deus! Por volta de 1h30 da madrugada, enquanto ainda tentava repousar, bateu à porta do quarto um homem de jaleco branco que se apresentou como médico. Aleluia! O irmão ficou surpreso, pois não o conhecia. O médico disse: "Senhor Francisco, vamos fazer a cirurgia agora." Ele, meio confuso, olhou o horário e perguntou: "Agora, doutor?" O médico confirmou com tranquilidade: "Sim, agora. Não se preocupe, o senhor está no controle." Aleluia! O irmão Chiquinho, então, foi levado à sala de cirurgia. Ele percebeu que a enfermeira que o acompanhava estava visivelmente nervosa e trêmula. Mesmo assim, o médico conduziu tudo com muita precisão. Aleluia! Durante 2 horas, aquela cirurgia foi realizada. O médico reconectou o dedo, ajustou todos os tecidos e veias e, ao final, fez o curativo com muito cuidado. Antes de sair, o médico disse: "Quando for 9 horas da manhã, seu dedo começará a formigar. Este será o sinal de que tudo correu bem. Não se assuste, será normal." Aleluia! Glória a Deus! O irmão, com o coração cheio de esperança, voltou ao quarto e descansou. Quando o relógio marcou exatamente 9 horas, como o médico havia dito, o formigamento começou. Aleluia! Ele glorificou a Deus com lágrimas de alegria. Glória a Jesus! Pouco depois chegou o médico que havia dado o diagnóstico inicial. Ele entrou no quarto já pronto para levá-lo à cirurgia de cauterização. Mas o irmão Chiquinho logo falou: "Doutor, não será necessário. O procedimento já foi feito esta madrugada." Aleluia! O médico confuso perguntou: "Como assim? Quem fez? Não autorizei nada." O irmão então relatou tudo o que havia acontecido durante a madrugada. O médico, ainda mais perplexo, pediu para ver o curativo. Quando o retirou, ficou espantado. O dedo estava perfeitamente reconectado. As veias, nervos e ossos haviam sido restaurados com precisão cirúrgica impossível aos olhos humanos. Aleluia! O médico então disse: "Isso é impossível. Não existe equipamento em nosso hospital capaz de unir veias tão pequenas. Nem mesmo os melhores aparelhos do mundo fariam algo assim."
Quem foi esse médico? Aleluia! O irmão Chiquinho entregou a receita que havia recebido e o médico, ao ler, percebeu que nem o nome do profissional constava ali. Ele exclamou: "Este médico não pertence à nossa equipe e ninguém aqui o conhece." Aleluia! Ao sair do hospital, o irmão viu a enfermeira que o acompanhou na cirurgia. Ele correu até ela e perguntou: "Por favor, me diga quem era aquele médico." Com os olhos cheios de temor, a enfermeira respondeu: "Seu Francisco, não me pergunte. Ele aparece do nada. Há pouco tempo, quando uma criança com tumor na cabeça estava desenganada, ele também apareceu. Nenhum médico queria operar a criança, pois sabiam que ela não resistiria. Mas ele entrou, operou e a criança está viva até hoje. Ele só aparece quando Deus manda. Glória a Deus. Aleluia." Irmãos, até hoje o irmão Chiquinho toca seu instrumento na casa de Deus com o dedo que o Senhor restaurou. Aleluia! Toda vez que vejo aquele dedo levantado nos ensaios e nos cultos, eu glorifico o nome do nosso Deus, porque somente Ele pode fazer o impossível. Glória a Jesus! Mas ainda há mais, irmãos. O Senhor continuou operando milagres na família deste servo. Glória a Deus, irmãos. Aleluia! Agora vou contar o último milagre que o Senhor operou na vida desta família, para que o nome dele continue sendo engrandecido. Aleluia! Poucos anos após o milagre do dedo, algo ainda mais sério veio a acontecer. A mãe do irmão Chiquinho, irmã Helena, sofreu um infarto fulminante. Imediatamente foi levada ao hospital, onde os médicos avaliaram a gravidade da situação. O médico responsável reuniu os familiares e disse: "Sua mãe está entre a vida e a morte. Precisaremos interná-la na UTI. Se sobreviver, talvez tenha que passar por uma cirurgia cardíaca de alto risco." Aleluia! O irmão Chiquinho e sua esposa, irmã Lívia, pediram ao médico: "Doutor, podemos ficar aqui no hospital? Não queremos ir embora enquanto não soubermos o que acontecerá com nossa mãe." O médico consentiu. "Podem ficar. Amanhã cedo daremos um parecer mais preciso." Aleluia! Durante aquela madrugada, o irmão Chiquinho e sua esposa se colocaram em oração diante do Senhor. Clamaram com lágrimas, lembrando do socorro que Deus já havia enviado antes. Em meio ao choro, o irmão orou: "Senhor, aquele médico que o Senhor enviou para restaurar o meu dedo, manda ele aqui novamente. Visita a minha mãe dentro desta UTI e tira ela desta situação para voltar para casa conosco." Aleluia! Glória a Deus! Passada a madrugada, já pela manhã, o médico responsável chamou a família para dar o parecer. O coração deles disparou, achando que receberiam uma notícia triste. Mas quando entraram na sala, ouviram algo inesperado. O médico olhou fixamente para eles e disse: "Vocês têm um médico na família, não é? Por favor, sejam sinceros comigo. Quem é o médico de vocês?" Aleluia! O irmão Chiquinho respondeu com firmeza: "Não, doutor, não temos nenhum médico na família." Mas o médico insistiu: "Não mintam para mim. Eu sou profissional, respeito meus colegas. Quem é o médico que está acompanhando a mãe de vocês dentro da UTI?" Confusos, repetiram: "Não há médico nenhum, doutor." Então o médico explicou, visivelmente impactado: "Quando fui ver a sua mãe nesta manhã, havia um médico lá dentro ao lado dela. Eu perguntei o nome dele e ele apenas respondeu: 'Vá até o filho e diga que eu sou o mesmo médico que colocou o dedo do pai dele no lugar.'" Aleluia! Glória ao Deus dos exércitos. Irmãos, naquele instante, o poder de Deus foi mais uma vez confirmado na vida daquela família. A irmã Helena recebeu alta e foi para casa completamente restaurada, sem precisar passar por cirurgia, glorificando ao Senhor junto com sua família. Aleluia! Até hoje, passados todos esses anos, a irmã Helena está viva, saudável e testemunha com alegria o milagre que Deus operou. Toda vez que levo minha saudação nas igrejas por onde passo, eu glorifico o nome do Senhor contando o que presenciei com meus próprios olhos. Aleluia! Irmãos, nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda opera milagres, ainda visita os seus, ainda envia seus anjos para realizar o impossível. Glória a Deus por cada obra. Aleluia! Que este testemunho fortaleça a fé de todos os irmãos que o ouvirem. Deus seja louvado.